Estratégia NU4. Desenvolva o impressionante poder de ouvir com empatia. A habilidade de falar e a habilidade de ouvir são dois dos dons mais profundos que Deus deu à humanidade. Os animais não se sentam em torno de uma fogueira para relembrar o que aconteceu há 5 anos ou discutir suas expectativas do futuro. Mas as pessoas fazem isso. A comunicação oral é o fundamento de toda a cultura humana. Essas habilidades para falar e ouvir permitem-nos passar ideias de uma mente para outra. Da mesma forma, em um casamento nada é mais fundamental do que conversar e ouvir. Essa simples transação é o veículo que permite que os casais processem a vida juntos como equipes de trabalho. A comunicação aberta é a alma que mantém um casamento nas estações da primavera e do verão. Em contrapartida, não se comunicar é o que leva ao outono e ao inverno. Falar e ouvir parece tão simples. Se é assim, então por que, ao responderem em uma pesquisa à pergunta, por que seu casamento fracassou, 80% dos indivíduos divorciados disseram, falta de comunicação? Teria sido possível salvar e restaurar esses casamentos? Acredito que a resposta seja afirmativa, se os casais tivessem aprendido alguns padrões de comunicação positivos. A chave para melhorar a comunicação com o cônjuge está em desenvolver o poder de ouvir com empatia. Empatia significa entrar no mundo da outra pessoa, procurar se pôr no lugar dela e ver o mundo pela perspectiva dela. Um marido empático procura entender o que a esposa está experimentando, seus pensamentos, sentimentos e desejos. E o mesmo acontece com uma esposa empática com relação ao marido. Ela procura entender os sonhos, as esperanças, os medos dele. Ouvir com empatia encoraja outras pessoas a conversarem, porque elas sabem que serão ouvidas. Infelizmente, por natureza, temos a tendência de ouvir de modo crítico. Avaliamos o que diz a outra pessoa com base em nossa própria visão da situação e respondemos pronunciando nosso veredicto. Ouvir de forma crítica é algo que tende a interromper o fluxo da comunicação, e nós nos perguntamos por que nosso cônjuge não conversa mais. Ao fracassarmos na arte de ouvir com empatia, acabamos com a intimidade, aquilo que tão desesperadamente desejamos. O objetivo deste capítulo é ajudá-lo a aprender a estimular a comunicação positiva por meio da prática de ouvir com empatia. Para isso, talvez seja necessária uma mudança radical no modo de conversar com seu cônjuge. É claro que esforço e prática são requisitos, mas as recompensas serão irresistivelmente positivas. Para a maioria de nós, ouvir com empatia requer mudança considerável de atitude. Devemos mudar nosso modo egocêntrico de ouvir, ver a conversa pelos nossos próprios olhos, para o modo empático de ouvir, ver a conversa pelos olhos de nosso cônjuge. O propósito de ouvir com empatia é ver o mundo pela perspectiva de seu cônjuge, assim, entender o que ele está experimentando por dentro, percepções e sentimentos. Isto é importante. Você nunca entenderá o cônjuge se limitar seu modo de ouvir a percepções, pensamentos, opiniões e desejos. Você também deve entender os sentimentos por trás dos pensamentos. O marido que diz, acho que vou deixar de ir à igreja, e a esposa que responde, por que você faria isso? Não vai ajudar em nada, ambos tiveram um breve diálogo, mas pouca compreensão. Entretanto, se a esposa responder, o que leva você a dizer isso? E o marido disser, estou tão desanimado de ouvir os mesmos velhos sermões de condenação todo domingo, eles se colocam agora no caminho que leva à compreensão. Se eles continuarem nesse processo de ouvir com empatia, poderão muito bem chegar a entender um ao outro. Talvez você esteja pensando, eu ficaria feliz em ouvir meu cônjuge e tentar entendê-lo se ele tão somente dissesse alguma coisa. Se seu cônjuge não se comunica, posso garantir que há uma razão, ou razões, para o silêncio. Talvez seu marido não tenha sido incentivado a conversar quando criança. Talvez as ideias dele tenham sido desconsideradas ou ignoradas pelos pais até ele desenvolver a atitude que diz, por que falar? Ninguém está ouvindo. Quem sabe sua esposa tivesse tentado expressar os pensamentos e opiniões dela, mas tivesse sido humilhada ou condenada. Assim, ela conclui, quem quer ser rejeitado? É mais fácil ficar de boca fechada. Entretanto,
Talvez seja simplesmente uma questão de personalidade. Em minha prática de conselheiro, identifiquei dois tipos distintos de personalidade no que diz respeito a conversar, as pessoas do Mar Morto e as dos riachos murmurantes. Com o indivíduo do Mar Morto, as informações fluem, mas não há nenhum retorno. Assim como o Mar Morto em Israel, que não tem saída, mas só recebe e armazena a água do Rio Jordão, os indivíduos do Mar Morto recebem pensamentos, sentimentos e experiências durante todo o dia, e ficam perfeitamente contentes em não falar sobre eles. Se você perguntar a essas pessoas, o que há de errado? Por que você não está conversando? A resposta normal será, não há nada de errado. O que faz você pensar que há algo errado? Para o indivíduo do Mar Morto, não conversar é perfeitamente natural. O tipo de personalidade oposta é a dos riachos murmurantes. Eles falam a respeito de tudo que veem ou ouvem. Se ninguém estiver em casa para ouvir, eles telefonam para alguém e dizem, sabe o que acabei de ver, sabe o que acabei de ouvir. Eles não guardam nada. Em geral, essas duas personalidades se casam. Os riachos murmurantes são atraídos para os mares mortos porque estes, por sua vez, são ouvintes maravilhosos. Os mares mortos ficam à vontade com os riachos murmurantes uma vez que não são pressionados a conversar. A boa notícia é que um mar morto pode aprender a conversar, e um riacho murmurante pode aprender a reduzir o fluxo. Comunicar-se com eficácia é uma opção. Ouvir com empatia encorajará o cônjuge do Mar Morto a conversar porque isso cria uma atmosfera de interesse genuíno naquilo que ele está dizendo. Se sentimentos negativos surgiram por causa do tratamento passado na infância ou no casamento, ouvir com empatia tende a trazer cura. Na verdade, a forma mais rápida de lidar construtivamente com sentimentos negativos é fazer com que a pessoa sinta que está sendo ouvida e entendida. Outra pergunta que normalmente fazem para mim é: como ouvir com empatia quando o que meu cônjuge diz é crítico e desagradável? Mais uma vez, a resposta está em entender o que está por trás das palavras críticas e desagradáveis. Em geral, um cônjuge que fala de modo crítico fala assim porque o coração dele está cheio de mágoa e raiva dos maus tratos do passado. Somos todos humanos e temos a tendência de ficar na defensiva quando nossa autoestima é ameaçada. Entretanto, já que ouvir com empatia é algo que inclui tanto sentimentos como percepções, este é o meio mais eficaz de ajudar as pessoas a processar a mágoa e a raiva delas, razão porque é uma das principais habilidades de um conselheiro eficiente. Não estou sugerindo que você passe a ser um conselheiro de seu cônjuge. Ao contrário, estou dizendo que, se aprender a arte de ouvir com empatia, você poderá fazer parte da solução, e não do problema. Ouvir com empatia também é um meio eficiente para desenvolver a autoestima do cônjuge. Quando seu cônjuge tiver uma autoestima saudável, ele ficará menos na defensiva. Mesmo que seu cônjuge tenha alguns padrões de comunicação com disfunção, ouvir com empatia cria potencialmente um clima no qual esses padrões podem ser descobertos e transformados. Entretanto, ouvir de maneira crítica somente perpetua o problema. É por isso que muitos casais chegam a dizer: nós simplesmente não podemos nos comunicar, então por que tentar? O outono vira inverno, e o inverno muitas vezes acaba em divórcio. Repito minha convicção de que muitos desses divórcios poderiam ter sido evitados se, pelo menos, um dos cônjuges tivesse aprendido o impressionante poder de ouvir com empatia. Aprendendo a ouvir com empatia, aqueles que ouvem com empatia se aproximam de toda a conversa com a atitude de tentar entender a outra pessoa. Quero saber o que está se passando na mente e no coração de meu cônjuge. Quero participar das alegrias e tristezas dele. Tais níveis de compreensão são essenciais se você deseja ter um casamento íntimo. Uma das características da atitude de ouvir com empatia é desenvolver uma atitude genuína de compreensão. Essa não é uma questão de pouca importância, nem se torna fácil para a maioria de nós. O psicólogo Paul Tournier expressou bem a questão quando disse: cada um fala primeiramente para expor suas próprias ideias. Raras trocas de pontos de vista manifestam um verdadeiro desejo de entender a outra pessoa. Por natureza somos todos egocêntricos. O mundo gira ao meu redor.
A maneira pela qual eu penso e me sinto é a questão mais importante. Damos um grande passo rumo à maturidade sempre que optamos por desenvolver uma atitude de empatia, buscando sinceramente entender os pensamentos e sentimentos de outra pessoa. O apóstolo Pedro desafia principalmente os homens quando escreve aos maridos: vivei a vida comum do lar, com discernimento, e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. 1 Pé 3:7. De acordo com Provérbios 18:2, viver de modo egocêntrico é loucura. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Portanto, quando pedimos a Deus que nos ajude a mudar nossas atitudes, que nos dê um verdadeiro desejo de entender nosso cônjuge, estamos mostrando sinais de sabedoria. Outro importante aspecto da atitude de ouvir com empatia é optar por guardar nosso julgamento sobre as ideias de nosso cônjuge. Aqui, mais uma vez, talvez precisemos mudar radicalmente nosso modo de pensar. Afinal, guardamos opiniões sobre quase tudo e estamos convencidos de que nossa perspectiva está correta. Do contrário, mudaríamos nossos pontos de vista, não é? Mas quando dizemos, minha maneira de ver a situação é como ela é, estamos deixando de reconhecer que nosso cônjuge pensa a mesma coisa acerca de suas próprias opiniões. Visto que nós dois somos egocêntricos, muitas vezes temos opiniões divergentes sobre a mesma situação. Isso simplesmente faz parte do ser humano e do estar casado. Os cônjuges com frequência veem as coisas de modo muito diferente. Se eu escutar o que minha esposa diz com a intenção de corrigi-la, nunca vou entendê-la, e grande parte de nossas conversas acabará em discussão sem solução, deixando-nos como inimigos em vez de amigos, adversários em vez de membros de uma mesma equipe. É essa propensão de julgar que destrói diariamente as conversas de milhares de casais. Quando uma esposa diz, acho que preciso parar de trabalhar, e o marido responde, você não pode parar de trabalhar. Não podemos ficar sem seu salário. E lembre-se de que foi você quem quis esta casa, é sinal de que ambos estão a caminho de uma terrível discussão ou vão se retirar e sofrer em silêncio, cada um culpando o outro pela frieza do inverno que se instala no casamento deles. Mas como a conversa seria diferente se o marido guardasse seu julgamento e, em vez disso, respondesse para a esposa com estas palavras: parece que você teve um dia difícil no trabalho, querida. Quer falar sobre isso? Ele agora tem a possibilidade de entender a esposa. E, quando ela se sente compreendida, os dois podem tomar uma decisão sábia referente ao trabalho dela. Guardar o julgamento é o que permite o avanço da conversa. A terceira característica da atitude de ouvir com empatia é a mais importante, contudo, também a mais difícil. Aceite seu cônjuge mesmo quando você não concorda com as ideias dele. Como fazer isso? Aceitando seu cônjuge pelo fato de ele compartilhar suas ideias e sentimentos com você. Em outras palavras, você expressa sua gratidão ao cônjuge por ele mostrar-se aberto e sincero com você. A afirmação é um grande passo que vai além do simples fato de guardar o julgamento. Ao aceitar seu cônjuge verbalmente, você lhe dá a liberdade de ter ideias diferentes das suas e ter sentimentos que você não teria em uma mesma situação. Sua afirmação pode ser verbalizada em afirmações parecidas com estas: aprecio você por compartilhar suas ideias e sentimentos comigo. Agora posso entender por que você ficou tão magoado. Se eu estivesse em seu lugar, tenho certeza de que me sentiria da mesma forma. Quero que você saiba que o amo muito, e dói ver você magoado, mas pelo menos agora entendo o que está se passando em seu íntimo. E aprecio você por ser franco comigo. É claro que tudo isto me afeta, e algumas ideias e sentimentos sobre a questão passam pela minha cabeça. Não tenho certeza de que posso verbalizá-los, mas me disponho a tentar sempre que você quiser ouvir. Mas, por favor, saiba que estou ao seu lado. Amo você e quero fazer o que estiver ao meu alcance para ajudar. Um cônjuge que ouve essas palavras de afirmação pode ou não estar preparado de imediato para aceitar a perspectiva do outro. No entanto, ele se sentirá compreendido e aceito. Nada é mais importante do que a afirmação para criar uma atmosfera na qual um cônjuge, finalmente, estará disposto a ouvir a perspectiva do outro.
Desenvolver a arte da afirmação, quer você concorde com as ideias de seu cônjuge, quer não concorde, cria um clima positivo que encoraja seu cônjuge a compartilhar coisas de forma aberta, e isso cultiva o solo em que as sementes do trabalho em equipe poderão ser plantadas. Por fim, essas sementes produzirão as flores da primavera e do verão no casamento. O auge da atitude de ouvir com empatia é compartilhar as próprias ideias só quando seu cônjuge se sentir compreendido. Como acontece com os outros passos, esse passo pode requerer grande mudança em nossos padrões normais de comunicação. Por natureza, somos rápidos em dar nossas ideias. Na verdade, uma pesquisa mostra que a pessoa comum escuta o que a outra diz por 17 segundos antes de interrompê-la para dar as próprias ideias sobre o assunto. Na pior das hipóteses, isso consiste em ouvir de modo egocêntrico e raramente resulta em uma conversa produtiva. Entretanto, ouvir com empatia cria um clima positivo no qual é quase certo que seu cônjuge vai querer ouvir o que você tem a dizer. As 4 chaves para ouvir com empatia: ouça com uma atitude de compreensão, e não de julgamento. Guarde seu julgamento sobre as ideias do cônjuge. Aceite seu cônjuge, mesmo que você não concorde com as ideias dele. Compartilhe as próprias ideias só quando seu cônjuge se sentir compreendido. Quando seu cônjuge se sentir compreendido, em vez de censurado ou reprovado, ele ficará muito mais aberto para ouvir seu ponto de vista. Ouvir com empatia estimula sentimentos positivos. O erro mais comum em grande parte das conversas conjugais é a ação de expressar de forma precipitada as ideias. Tal comportamento quase sempre acaba em discussões inúteis, que deixam o casal mais afastado um do outro e o casamento muito mais próximo do inferno. Marissa veio sozinha participar de meu seminário sobre casamento. Ela descreveu a vida conjugal dela da seguinte forma: nosso casamento não tem graça. Estamos definitivamente na estação do inverno. Não quero ir para casa à noite e topar com meu marido. Quero que as coisas mudem. Sei que nós dois temos de mudar. Tenho a tendência de excluí-lo. Não converso com ele. Quando tentamos conversar, discutimos por qualquer coisa. Não ouço o que ele diz, e ele não me ouve. Conversei com ele pelo telefone ontem à noite depois de nossa sessão, e ele se dispôs a ler um livro comigo. Espero que nosso casamento possa melhorar. Tive a sensação de que, se aprendesse as habilidades para ouvir com empatia, Marissa poderia fazer com que seu casamento entrasse na primavera. Que habilidades práticas podem ajudar Marissa, e você, a desenvolver a arte de ouvir com empatia? Aprendendo as habilidades para ouvir com empatia, as ideias que vou compartilhar não são misteriosas. Não estão envolvidas por termos psicológicos. No entanto, mesmo sendo de fácil compreensão, para dominá-las serão necessários esforço consciente e prática. Creio que qualquer pessoa que fizer uma tentativa sincera poderá aprender o impressionante poder da atitude de ouvir com empatia. Proponho que você leia repetidamente a lista de ideias a seguir até que elas façam parte de seu modo de pensar. Quando seu cônjuge começar a conversar com você, peça a Deus que o ajude a lembrar e a aplicar as habilidades que serão mais significativas para seu cônjuge. Faça diariamente a oração de São Francisco de Assis, que orou: ó Divino Mestre, concede-me a graça de não buscar tanto ser compreendido quanto compreender. Essa é uma oração a qual Deus responderá. Pratique os seguintes passos, e você terá de praticá-los, e veja sua comunicação florescer. 1. Ouça com seus olhos. Dê a seu cônjuge toda a atenção. Desligue a televisão. Guarde o livro ou revista e olhe para seu cônjuge. O contato visual diz o seguinte: o que você está dizendo é importante para mim. 2. Ouça com sua boca. Mantenha a boca fechada, pelo menos, 5 minutos. Inserir suas ideias rápido demais mostra que você não está ouvindo com empatia. Enquanto seu cônjuge estiver falando, seu papel é ouvir. Lembre-se de que seu objetivo é descobrir o que está se passando na mente e no coração de seu cônjuge. 3. Ouça com seu pescoço. Balançar a cabeça indica o seguinte: estou tentando entender o que você está dizendo. Estou ao seu lado. 4.
Ouça com suas mãos. Não fique inquieto com um lápis, um papel ou o controle remoto da televisão. Deixe as mãos relaxadas do lado ou sobre as pernas. Não as coloque atrás do pescoço nem as estenda em direção ao teto como se estivesse entediado. 5. Ouça com suas costas. Incline-se para frente de vez em quando enquanto seu cônjuge estiver falando, em vez de ficar sentado de modo aprumado. Um leve movimento corporal para frente indica o seguinte: você tem toda a minha atenção. 6. Ouça com seus pés. Fique em seu lugar. Não saia da sala enquanto seu cônjuge estiver falando, a não ser, é claro, que surja uma emergência na sala ao lado. Se isso acontecer, diga a seu cônjuge por que você está saindo. Por exemplo, querido, vou apagar o fogo na cozinha e já volto. 7. Ouça sentimentos e fatos. Se você só ouvir e responder ao que seu cônjuge diz, e ignorar sentimentos, ele não se sentirá compreendido. 8. Enquanto ouvir, tente imaginar a situação pela perspectiva do cônjuge. Tente entender a interpretação que seu cônjuge faz da situação e os sentimentos dele com relação ao que aconteceu. É difícil fazer isso, porque nós seres humanos somos naturalmente egocêntricos, mas é essencial se você quiser ouvir com empatia. 9. Resista ao ímpeto de compartilhar sua perspectiva antes de seu cônjuge se sentir compreendido. Não diga para seu cônjuge que os fatos não estão bem claros para ele, que ele está entendendo mal suas intenções ou que não tem direito de ficar nervoso ou desapontado. Jamais compartilhe sua perspectiva até ter entendido a perspectiva de seu cônjuge. Uma vez que o cônjuge se sentir compreendido, ele terá muito mais chances, e será muito mais capaz, de ouvir sua opinião. 10. Procure esclarecer o que você entendeu das ideias de seu cônjuge fazendo perguntas para reflexão. O que ouvi você dizer é que você pensa underline 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 underline. Estou entendendo bem? Quando seu cônjuge responder a essa pergunta, balance a cabeça de forma afirmativa. Não comece a batalha, ainda que você discorde do que seu cônjuge está dizendo. 11. Procure esclarecer o que você entendeu das emoções de seu cônjuge fazendo perguntas para reflexão. Parece-me que você está se sentindo desapontado porque underline 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 underline. É isso. Seu cônjuge pode concordar ou dizer: desapontado? O que você acha de magoado, irritado e frustrado? Mais uma vez, ao balançar a cabeça de forma afirmativa você estará dizendo: estou ouvindo você. 12. Resuma o que você entendeu dos pensamentos e sentimentos de seu cônjuge. O que estou entendendo é que você está magoado e irritado porque acha que o desapontei por não underline 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 underline. É isso. Quando seu cônjuge mostrar que você entende o que ele está pensando e sentindo, você estará pronto para o passo mais importante na atitude de ouvir com empatia, a afirmação. 13. Afirme os pensamentos e sentimentos de seu cônjuge verbalmente. Você pode dizer algo do tipo: enquanto eu o escutava, pude compreender como você estava magoado e irritado comigo. Se estivesse em seu lugar, eu sentiria a mesma coisa. E você sentiria se estivesse realmente vendo a situação pela perspectiva de seu cônjuge. A afirmação verbal dos pensamentos e sentimentos de seu cônjuge é o que define você como um cônjuge compreensivo, em vez de um inimigo. 14. Peça permissão para compartilhar sua perspectiva. Agora que ouviu plenamente seu cônjuge e entende o que ele pensa e sente, você está pronto para pedir permissão para compartilhar sua perspectiva pessoal. Você pode dizer algo do tipo: realmente lhe agradeço o fato de compartilhar isso comigo. Agora entendo por que você estava preocupado ou qualquer outro sentimento que você percebe que o cônjuge está sentindo. Posso compartilhar com você minha perspectiva, pois acho que isso lhe mostrará o que se passava dentro de mim durante esta situação toda. Se seu cônjuge estiver aberto,
e as pessoas normalmente estão abertas depois de se sentirem compreendidas, você estará livre para compartilhar sua perspectiva sobre aquilo que você fez e por que o fez. Ao ouvir seu cônjuge com empatia, você cria uma atmosfera em que ele tem mais chances de ouvi-lo com empatia. Quando duas pessoas estão procurando entender uma a outra, normalmente elas se entendem. Depois o casal pode buscar uma solução para o problema. Quando ambos procuram resolver, em vez de vencer, uma discussão, não só descobrem soluções viáveis, mas também uma intimidade com o cônjuge. Quando se está tentando fazer com que um casamento no outono ou inverno passe para a primavera ou verão, poucas coisas são mais importantes do que o impressionante poder de ouvir com empatia.